Satanás, ele põe em dúvida que a fé de Jó seja centrada em Deus, mas ele pensa que a fé de Jó é centrada naquilo que Deus assim dá a ele, porque já que Deus é recompensador ou galardoador daqueles que o buscam. Enquanto eu estava meditando, pensando nesse texto, eu pensei que o que Satanás disse a Deus sobre Jó é uma versão moderna de todo homem tem o seu preço. Basta apertar ou basta aumentar o preço. Todo homem vai em algum momento assim blasfemar contra Deus diante de sofrimento. Ou vai trocar Deus por algo que ele julgue mais valioso, geralmente bens materiais. Provavelmente Satanás, o que ele tem em mente é a maneira fácil como Adão e Eva trocaram o paraíso simplesmente assim por nada. Caíram na cilada. Ele está pensando, da maneira como eu fiz com Adão e Eva, agora eu vou fazer com Jó. E Satanás, ele não deixa de ter uma certa verdade quando ele disse que as pessoas, quando apertadas, elas deixam de seguir a Deus. Quantas pessoas fiéis a Deus trocam por algo que elas julgam ser melhor do que Deus? Eu não estou falando de saúde, mas troca-se Deus facilmente por um emprego, por um cargo melhor, por mamon, pelo dinheiro. Pelo dinheiro, então, nem se diga. Quantas pessoas eu consigo lembrar que eram pessoas que pregavam a palavra do Senhor com bastante fervor, com bastante integridade, mas de repente foram crescendo materialmente e daqui a pouco trocaram assim em Deus por mamon. Na verdade, a televisão está cheio desses outrora homens e mulheres de Deus que o trocaram assim pelo poder e muitas vezes por questões assim financeiras. Hoje em dia, troca-se Deus por qualquer coisa. Então, nesse sentido, Satanás ele tem uma certa razão que as pessoas é questão de apertar um pouquinho. Eu já vi pessoas, inclusive doentes, que foram atrás de curandeiros, de falsos profetas, na esperança de serem curados, porque diante da dor, eles achavam que, talvez buscando essas pessoas, eles conseguiriam, assim, uma cura. Então, nesse sentido, Satanás tem razão. No aperto, na provação, muitos caem na sua fé. Mas Satanás, ele erra. O erro de Satanás está nele generalizar. Sim, a maioria das pessoas, ou pelo menos um bom número de pessoas, diante do aperto ou da tentação, muitas vezes negam a Deus. Mas depois de Jó, não foi só Jó que não negou a Deus. Nós conhecemos o livro de Jó, ele não negou a Deus, apesar de Deus ter permitido que Satanás tocasse no seu corpo. Mas não foi só Deus, não foi só Jó. Na Bíblia, tantas pessoas, diante do sofrimento, das dificuldades da vida, diante das tentações do diabo, diante da perseguição, mantiveram a sua fé. Basta olhar lá no livro de Hebreus, capítulo 11, e fala dos heróis da fé. Muitos desses homens, diante do aperto, eles mantiveram a sua fé em Deus. O versículo assim, 35, aliás, de Jó, capítulo 11, ele fala bem isso. No versículo 35, depois de falar que algumas pessoas, por causa da sua fé, foram libertadas da morte, ele diz, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, provavelmente o profeta Isaías, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, Jeremias, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Sim, Satanás ele se enganou, porque não foi só Jó que foi fiel. Esses homens e essas mulheres do livro de Hebreus foram pessoas que na sua época, pessoas inclusive que o versículo 16 diz que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque diante da provação, essas pessoas mantiveram a fé.